Boa noite, gente. O padre Ricardo Henrique está transferindo de um computador para o outro, que o computador que ele não estava conseguindo acessar a câmera. Aí está trocando. E enquanto isso, a gente vai fazer a oração inicial, certo? Para dar esse tempinho para ele lá poder mudar de computador, tá bom? Então, é Ana Maria, né, que vai fazer a nossa oração, e aí depois eu vou dar umas normazinhas para nossa primeira formação, primeira noite de formação hoje sobre o tema do mês da Bíblia, né, que é o livro de Josué, mas a gente vai fazer a primeira oração, né? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, tá? É uma alegria para a gente estar aqui hoje, né, em plena terça-feira, nos preparando para um conhecimento a mais sobre o livro da Bíblia, né, que nos vai ajudar na nossa caminhada enquanto catequistas. Então, eu vou passar a palavra, para quem não me conhece, eu sou Zé Carlos, tá? Um dos coordenadores da catequese arquidiocesana, junto com a equipe enorme que nós temos aí, certo? E aí nós vamos passar para Ana Maria, que vai fazer a nossa oração inicial, tá bom? Boa noite a todos. Boa noite. Iniciemos a nossa oração. Boa noite. Pelo sinal da Boa Santa noite. Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, renovareis a face. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em vossas mãos, Senhor, entregamos esta noite, que seja uma noite em que as nossas mentes, os nossos ouvidos, possam se abrir para a escuta da palavra. E que possamos também usar a nossa boca, para que ao escutarmos, proclamar que nesse todos aqueles tá? E que os nossos pés, Senhor, possam se direcionar a todos os lugares que precisam que a tua palavra ecoe. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Consegui regularizar a minha internet. Só vou pedir paciência para vocês, viu, José Carlos? Que eu vou só abrir o arquivo da apresentação, viu? Um instante. Certo. Então, gente, enquanto o padre está organizando, nós vamos dar umas orientações para a nossa formação de hoje, tá? Então, primeiro, mais uma vez, agradecer a todos vocês pela presença. Ainda não chegaram todos da coordenação, mas alguns estão por aí, né? Além disso, para a nossa formação de hoje, o padre vai fazer a apresentação, né? A ideia nossa é que a gente vai fazendo as perguntas no chat, e vai levantando as mãozinhas quando você tiver alguma dúvida ou queira fazer uma pergunta, você mesma fazer a pergunta ao padre, tá? Então, aí você levanta a mãozinha se quiser fazer a pergunta ao padre, que aí no final a gente vai chamando pela ordem, e também fazendo as perguntas. Quem não quiser fazer diretamente, mas pode fazer a pergunta no chat, que aí eu vou estar monitorando, né, para no final fazer a pergunta ao padre, certo? Aí, qualquer dúvida, vocês vão colocando também no chat, que a gente vai estar monitorando e a gente vai tentando resolver, né? Solicito a todos que desliguem os áudios, porque os áudios, eles ligados, atrapalham quem está falando, principalmente ao assessor, entendeu? Então, principalmente se tiver vários áudios ligados, então aí atrapalha, o som fica ruim, né?
algumas vezes os áudios de alguns ficam baixos, então não é o problema do Google Meet, é do seu áudio. Então aí você tem que entrar e sair para poder melhorar o seu áudio, né? Os nossos áudios estão todos ouvindo bem e sem problema até agora, né? Então, que vocês possam, antes de colocar no chat, não estou ouvindo nada, pode sair e entrar novamente, que aí, ou então dá uma olhadinha no volume do seu áudio, para ver se está tudo certo, tá bom? Qualquer coisa a gente vai conversando. Ricardo Henrique, o padre caiu ali, ele saiu da sala, né? O padre Ricardo Henrique. Alguém tem mais alguma dúvida em relação porque o padre vai apresentar sobre o tema de hoje, né? Vocês viram o card, né, do tema de hoje? Viram? Não, né? Sim, positivo. Sim. Certo. Então, hoje o padre vai Sim. falar uma visão panorâmica do livro de Josué, né? E a mensagem catequética para fomentar a esperança, como está lá em Josué 1, de 1 a 12, né? Então, ele vai tocar essa parte dentro do livro, certo? E amanhã vai ser com o padre Jurandir Paz, né? E ele vai falar também sobre o caminho catequético na conquista das terras na visão de Josué. Aliás, amanhã não, dia 20, viu? Desculpa. E dia 27, que é o último dia, vai ser com Claudio Nilson Souza, que é teólogo, e vai falar sobre Josué e a composição dos fatos bíblicos na construção de um itinerário catequético em vista da fidelidade e do compromisso com Deus, né? Então, são dia 13, 20 e 27, sempre às 20 horas. O link será sempre o mesmo, tá bom? Então, pode gravar esse link aí que vai ser sempre o mesmo. Nós vamos usar todo o mesmo link em todos os 3 dias de formação. Indaiá, quer fazer alguma pergunta, Indaiá? Você levantou a mãozinha? Então, vamos esperar agora só o padre Ricardo Henrique ajeitar a questão dele lá para ele entrar, porque ele, não sei porque ele saiu, né? Então, vamos esperar um pouquinho aí ele entrar. Ele está na luta aí com o notebook dele. No chat lá vão colocando de onde vocês são, qual paróquia que vocês pertencem, em qual pastoral vocês atuam, tá? Para a gente poder ficar gravado aqui. A Ana Maria está perguntando para rever a noite de hoje. Vamos ter o link para rever ou ouvir. Sim. Como eu estou gravando, aí depois eu vou colocar no YouTube da catequese. E aí eu mando o link para os coordenadores forâneos e eles vão passando para as paróquias, tá bom? E quem não tem o link do nosso YouTube, depois eu vou colocar no chat para vocês poderem também seguirem lá, tá bom? E aí vocês acompanham todas as novidades nossas do YouTube, né? Inclusive, nós temos uma programação nesse final de semana, que é a jornada de espiritualidade dos catequistas, né? Ou dos crismados e crismandos, lá no Santuário Santa Dulce dos Pobres, né? Das 13 às 17h30, com Dom Sérgio. Vai ter a apresentação do Cleito Borges, que é um cantor, a apresentação também dos crismandos. Então, vai estar bem animado, né? Nós estamos aí na luta, preparando esse dia de forma assim intensa mesmo, né? Quem não for, reze por nós para que tudo dê certo,
para esse dia ser maravilhoso, os crismandos saírem de lá animados para trabalharem nas paróquias, né? Quando eles terminarem a crisma, devem ser acolhidos por todos em sua própria paróquia, né? Ou em paróquias onde eles vão, para poder desenvolver um trabalho, né? Como resultado da vivência, do conhecimento, né? Da sua preparação e etc. E o Padre Ricardo até agora nada, né? Vamos aguardar um pouquinho aí, viu, gente? Deixa eu ver, mandar mensagem para ele aqui. O áudio está desligado. Pronto. Eu vou ajeitar agora o áudio. Nós estamos te ouvindo, padre. Pronto, eu vou ajeitar. Mas a gente está te ouvindo. Ok. Tá me ouvindo? Ah, sim, te ouvindo sim. Não O estamos te o vendo. som tá bom ou tá Tá ruim? bom, tá bom. Pronto. Então agora eu vou abrir o arquivo.
O som está funcionando direitinho? Agora. Tá sim, padre. Eu vi? Tá, estamos te ouvindo. Pronto. Olha só. Eu vou pedir a vocês de um modo particular, porque eu estou com o meu computador. Eu falei a Zé Carlos agora, mas tive que passar para outro computador por causa da memória do arquivo que eu vou apresentar para vocês. Mas, de primeira mão, queria desejar para vocês uma boa noite, né? Eu acho que é um momento muito importante para todos vocês que vão participar desse momento de formação. E a gente sabe o quanto é importante, né, conhecer o livro, né, e qualquer outro livro bíblico que a gente vai estudar. Nós vamos fazer o caminho que o Padre Zé Carlos sugeriu, né, para apresentar para vocês sobre uma panorâmica do livro do profeta de Josué, né? Isso aí vai ser algo muito bom e vai nos ajudar muito. Eu vou agora abrir o arquivo que está no PowerPoint e vou compartilhar com vocês um instante. Zé, eu vou agora precisar da sua orientação, né? Como você sabe, eu vou compartilhar a apresentação do slide. Sim. Abre uma guia, não é isso? Isso, o senhor vai lá e abrir. No meu é apresentar, né? Mas o senhor abrir e vai em uma janela. Uma janela? É. Espera aí. Ah, pronto. Ok. Vamos ver aqui se vai estar tudo ok. Dá para acompanhar? Dá. Tá apresentando agora. Pronto. Se o senhor colocar no modo, ir lá, modo exibir, depois leitura, aí ele fica na tela toda. No modo exibir? Isso. Vai lá em Deixa eu lá. exibir. Espera aí. Apareceu, depois sumiu. Eu fechei aqui o arquivo para abrir mais uma vez. Pronto, aqui. Compartilhar. Pronto. Vamos ver aqui. Agora eu vou em exibir. Isso. Ajustar a janela. Não. Não é ajustar a janela, não. O seu não aparece. Já vi aqui. Ah, aparece. Encontrou aí? Não é isso? É esse aí. Pronto. Então, gente, boa noite.
Tá dando para acompanhar direitinho, né? Boa noite. Sim. Boa noite, Boa padre. noite. Bênção. Boa noite. Boa noite. Bênção. Boa noite. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Já fizemos a oração no Jazé. Já fizemos a oração, já demos as orientações, falamos que o senhor vai apresentar e no final eles vão Pronto. fazer as perguntas no chat ou então levantar a mãozinha que aí a gente vai chamando. Certo. Eu pediria que nesse momento, como nós estamos com um tempo, né, de atraso, eu queria que você prestasse atenção e no momento em que fosse falar, como a tela está toda ampla, né, eu estou tendo acesso somente aqui à apresentação do slide, tá bom? Mas agradecer ao convite do Padre Zé Carlos, né, para poder falar sobre o mês da Bíblia, o livro de Josué, né, que tem como o lema: o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás, né? Aqui apresenta a citação bíblica do livro de Josué, o capítulo 1, versículo 9, que vai ter como base essa experiência do povo de Deus após a morte de Moisés. Então, o cartaz em si já mostra para nós a importância dessa caminhada. É claro que o que eu vou falar para vocês é algo não muito ligado à questão somente bíblica, mas além da questão bíblica, trazer essa realidade também para vocês na catequese, né? Então, o tema que o padre José Carlos me passou foi uma visão panorâmica do livro e a mensagem catequética para fomentar a esperança. O livro de Josué, do capítulo 1 ao capítulo 12. Então, aqui, nós vemos uma longa caminhada do povo de Deus, né? Mas eu pediria agora, nesse momento, que a gente pudesse tomar a nossa Bíblia, né, e abrir no capítulo 1 do livro de Josué, né? Deixar aberto para que a gente possa já ir se familiarizando com o texto, né, que nós vamos meditar. Lembrando que o livro de Josué faz parte dos livros chamados livros históricos, né? E quando a gente vai conhecendo a história do povo de Deus, vai percebendo quais são os livros que estão aí presentes. O livro de Josué, Juízes, Ruth, Samuel e Reis, né? A importância do livro de Josué para nós e o que a igreja quer nos propor a refletir é sobre essa terra que é alcançada a partir da experiência e confiança num Deus que caminha com o seu povo. Mas aqui nós vamos fazer um percurso histórico também para compreender melhor essa experiência do povo de Deus. Primeiro, a centralidade da palavra de Deus. Vai nos dizer o Papa Francisco, diante de sua importância, o Papa Francisco diz que toda evangelização está fundada sobre esta palavra escutada, meditada, vivida, celebrada e testemunhada. Para ele, a Sagrada Escritura é fonte da evangelização. Por isso, é preciso formar-se continuamente na escuta da palavra. Deixa claro também que a igreja não evangeliza se não se deixa continuamente evangelizar. Então, para nós, é importante lembrar que a centralidade da igreja está na palavra de Deus. Da mesma forma, para vocês que lidam com a catequese, o fundamento da catequese é a palavra de Deus, está na palavra de Deus. E aí, nós vamos conhecer, o padre Zé Carlos me pediu uma visão panorâmica, né? Nesse sentido, eu não quero esgotar a reflexão bíblica histórica desse livro, mas uma coisa somente clara para nos ajudar melhor.
Primeiro, o tema central do livro de Josué é a conquista e o uso da terra. A CNBB lançou o texto base, diz que a terra é essencial para a vida de qualquer pessoa, família ou grupo humano. Terra é sinônimo de dignidade, de vida, de felicidade. O livro de Josué constitui-se parte do projeto bíblico do Êxodo. Para bem compreender Josué, necessitamos recuperar a proposta do Êxodo como caminho de libertação do povo hebreu de ontem e de hoje. Então, olha cá, olha aqui a importância, né? O livro de Josué constitui-se parte do projeto bíblico do Êxodo, ou seja, da saída, da busca para a libertação. E aí eu queria pedir a você, José Carlos, por favor, que você pudesse ler o capítulo 1 do livro de Josué, a partir do 1 até o versículo 9, que é a proposta que a CNBB faz para nós. Por favor. Diz assim: depois da morte de Moisés, servo de Javé, Javé falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés morreu. Agora levante-se, atravesse o rio Jordão com todo este povo, para a terra que eu vou lhes dar. Todo lugar que a planta dos pés de vocês pisar, eu dei a vocês, conforme eu prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto até o Líbano, e desde o grande rio Eufrates até o mar Mediterrâneo no ocidente. Ninguém poderá resistir a você durante toda a sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei também com você. Nunca o abandonarei, nem o deixarei desamparado. Seja firme e corajoso, porque você fará esse povo herdar essa terra que jurei dar a seus antepassados. Apenas seja firme e corajoso, para cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhes ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, e você terá sucesso em todos os seus empreendimentos. Que o livro dessa lei esteja sempre em seus lábios. Medite nele dia e noite, para agir de acordo com tudo o que nele está escrito. Desse modo, você será bem-sucedido em seus empreendimentos e sempre terá sucesso. Sou eu quem estou mandando que você seja firme e corajoso. Portanto, não tenha medo e não se acovarde, porque Javé, seu Deus, está com você aonde quer que você vá. Aqui vocês vão percebendo, o livro de Josué, como o povo de Deus vai ser motivado a continuar a caminhada. Então, Josué tem a missão de conduzir o povo. Então, o texto, antes de chegar ao versículo 9, mostra para nós como ele deve seguir a aliança, obedecer à lei, permanecer no Senhor, para que ele seja próspero naquilo que ele realizar. E não podemos negar que Josué já teve a experiência e a convivência com Moisés, e agora tem essa missão de conduzir o povo até essa terra, né, a esse lugar, aonde outros povos ali irão ser agrupados, depois divididos, né, por região, mas não é isso que eu vou tratar, mas, primeiramente, de um modo geral, o contexto histórico e bíblico que vai também estar presente nesse momento em que Josué tem a missão de conduzir o povo de Deus. Aqui nós vamos ver o projeto bíblico do Êxodo. Nós conhecemos, mas é bom recordar o pano de fundo que vai ajudar a entender essa caminhada que Josué vai trilhar com o povo.
O Êxodo apresenta-se como um projeto pragmático, cujo sentido é sempre atual. A grande questão do Êxodo é sair de um modelo de vida, relações, sociedade e construir outro alternativo. Biblicamente falando, ele apresenta-se como um caminho de libertação que tem um ponto de partida, a terra da escravidão, ou seja, no Egito, e um ponto de chegada, a terra prometida em Canaã, né? E aí eu coloquei embaixo, Canaã em hebraico, baixo, plano, terra prometida a Abraão. Nós vamos ler daqui a pouco essa passagem bíblica. O longo caminho do deserto separa um projeto de outro. Nesta caminhada é que se encontra o grande segredo que gera o novo. Vocês sabem que Moisés teve que guiar o povo no deserto, passou por muitas dificuldades, e vocês vão percebendo que essa promessa já está ali, no livro do Gênesis. Então, eu queria, Zé Carlos, que você pudesse ler para nós o capítulo 12, versículos de 5 a 7, do livro do Gênesis, que vai nos mostrar o valor da terra prometida a Abraão. Por favor. E você que está com sua Bíblia pode também abrir para poder acompanhar o texto bíblico. É sempre bom a gente estar acompanhando juntos o texto, para que a gente possa, dali também fazer as nossas anotações. Gênesis capítulo 12, versículos de 5 a 7. Versículos de 5. Vamos lá. Abraão levou consigo sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que possuíam e os escravos que haviam adquirido em Harã. Partiram para a terra de Canaã e aí chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar santo de Siquém, no carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Javé apareceu a Abraão e lhe disse: Eu darei essa terra à sua descendência. Abraão construiu aí um altar a Javé que lhe havia aparecido. Aí vocês vão perceber. Olhe o que vai dizer o versículo 6. Abraão atravessou a terra até o lugar santo de Siquém, no carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nesta terra. Aqui eu queria chamar a atenção de vocês. Quem são os cananeus? É importante a gente saber. Os cananeus, eles foram os povos que habitavam ali, que aos poucos foram criando a sua identidade. Porém, por eles morarem numa região que era uma região que não tinha a riqueza da água, né? Canaã, porém outras riquezas possuía. E o que aconteceu? Claro que próximo aos povos pagãos, eles também começaram a criar a sua cultura, buscando também referências em divindades as quais eles cultuavam, né? E vocês vão percebendo que, aos poucos, o caminho vai sendo feito, mas, ainda assim, Deus tem uma promessa para aquele povo, né? É a terra prometida. Esse caminho para ser alcançado é um caminho longo, não é um caminho fácil, né? Então, daí a gente vai percebendo como o Êxodo é esse caminho de caminhada, né? É uma caminhada aonde Deus vai levando o povo aos desafios, mas, no fim, ele vai cumprir aquilo que ele realmente prometeu, né? Depois vem a escravidão no Egito, né? A primeira etapa do projeto bíblico do Êxodo ocorre no Egito. Os relatos bíblicos que narram essa etapa iniciam com a descrição da história de Abraão e Sara, em Gênesis 11, 27. Vocês podem ler depois. E se estendem até o término
da celebração da Páscoa de Moisés com os hebreus. Em Êxodo 13:16, nós bem sabemos porque temos a experiência forte de ver esses textos no tempo da Quaresma, né? E a gente vai lendo para entender o sentido da Páscoa, né? Nesta longa narrativa bíblica, encontramos as origens do povo de Israel, com Abraão e Sara. Gênesis 11:27 até o 25-28. Iniciou-se propriamente a história da salvação, a história da fé em Javé, o Deus único. Deuteronômio 4:35. O Deus vivo. Deuteronômio capítulo 5, versículo 26. E o Deus libertador. O livro do Êxodo, capítulo 3, versículo de 7 a 10. Por isso, Abraão e Sara são tidos como nossos pais na fé. Então a gente vai percebendo que a história do povo de Deus tem uma origem. Tem uma origem porque esse povo foi um povo escolhido. Esse povo que foi escravo, né? Mas é interessante como Moisés, ele conduz o povo, mantendo viva nos corações as normas, as leis, que depois vão ser recebidas na tábua da lei, né? Depois vai ser lembrada nas suas explicações, como, por exemplo, nós ouvimos no domingo, o texto de domingo, aonde o próprio Moisés intercede ao Senhor para que ele não castigue o povo. Então a gente vai percebendo que esse diálogo de Moisés com Deus faz com que também Deus tenha misericórdia para com o seu povo. Porque esse Deus é o Deus que caminha com o povo de Deus. É o Deus que vai fazer com que o povo também não se desvie. Deus vai sempre estar próximo do seu povo. Depois vem a travessia do deserto, né? Eu estou fazendo essa introdução para vocês entenderem o que está dentro desse livro, né, de Josué. O segundo momento do projeto do Êxodo foi a travessia do deserto. O texto bíblico apresenta como uma caminhada que levou 40 anos. Você pode conferir em Êxodo 16, versículo 35, o livro dos Números, capítulo 14, versículo 33, depois, versículo 32 o 13, e o Deuteronômio, capítulo 27. Depois, você pode também conferir no capítulo 8, versículos 2 e 4. Depois, no versículo 29-4, Deuteronômio. E de Josué, o capítulo 5, o versículo 6, que nós vamos ler agora. Pois não. Vamos ler? Zé, por favor, você poderia ler o livro de Josué, capítulo 5, versículo 6? Capítulo 5, versículo 6. Isso. Os israelitas tinham caminhado pelo deserto durante 40 anos, até que desapareceu toda a geração de guerreiros que tinham saído do Egito e que não obedeceram a Javé. Javé lhes havia jurado que eles não veriam a terra que Javé tinha jurado dar a seus antepassados, uma terra onde corre leite e mel. Aqui a gente vê, né, a riqueza que é esse processo da terra, né? Jurar que vai dar ao povo a terra que emana leite e mel. Então, isso tudo a gente vai vendo o sentido que vai sendo construído com essa experiência do povo de Deus, né? Para o contexto da época, mais do que ser o tempo cronológico percorrido, trata-se do tempo de vida de uma geração. Seu sentido é mais simbólico, teológico do que historiográfico. Depois, o deserto constitui-se no espaço intermediário entre o projeto de escravidão do Egito e o projeto alternativo de Canaã. A construção do projeto igualitário levou 40 anos,
o tempo de vida de uma geração. Essa experiência vivida no deserto é narrada no longo bloco temático que vai do Êxodo, do capítulo 13, versículo 17, incluindo o Êxodo, capítulo 12, versículos de 32 a 42, e Deuteronômio, o capítulo 34. O Deuteronômio encerra com a descrição da morte de Moisés, aquele que cumpriu plenamente a vontade de Javé. E Moisés, servo de Javé, morreu ali, na terra de Moabe, conforme a palavra de Javé. Moisés tinha 120 anos quando morreu. Sua vista não havia enfraquecido e seu vigor não se esgotara. E em Israel nunca mais surgiu um profeta como Moisés, a quem Javé conhecia face a face. Moisés fez de sua vida um serviço ao povo no objetivo deste pôr os pés na terra prometida. O importante para ele era a vida do povo hebreu e não a si mesmo. Por isso é reconhecido como profeta por excelência. E aí pode conferir no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Então a gente vai percebendo que o panorama inicial é essa luta e o desejo de ser conduzido à terra, né? Moisés, nesse momento, encerra a sua trajetória e aqui daremos início ao que também é tema da nossa formação. A posse da terra prometida. O projeto do Êxodo culmina no livro de Josué, tendo nele seu ponto de chegada. O tema da terra é o centro das atenções, não somente de Josué, mas de todos os livros do Pentateuco. No livro do Gênesis, capítulo 12, versículo 1, a terra é promessa de Deus a Abraão. O livro de Josué conclui esse projeto, descrevendo a conquista e a distribuição da terra entre os hebreus. Aqui a gente vai perceber que a atitude de Josué é agora fazer com que o povo possa viver com dignidade, né? Essa coisa de levar o povo e não deixar que o povo possa perecer. Mas aí é a presença de um Deus que fez a promessa, né? Essa promessa vai se cumprir, porque Deus vai permitir que depois o povo possa receber aquilo que vai dar o sustento e vai fazer com que eles possam depois continuar se fortalecendo na caminhada de fé. O livro de Josué subdivide-se em 3 partes. A primeira, Josué, do capítulo 1 ao capítulo 12, relata a conquista da terra pelos hebreus. A segunda, Josué, capítulo 13 ao capítulo 21, apresenta a distribuição da terra entre as tribos. E a terceira, o livro de Josué, capítulo 22 até 24, apresenta-se como um apêndice descrevendo as conclusões finais. Então, são 3 partes que são subdivididas, subdivide-se, na verdade, o livro de Josué. Mas o nosso interesse é somente a conquista da terra pelos hebreus. A conquista da terra pelos hebreus, né? Josué, capítulo 1 até também o capítulo 12. Ele vai lembrar que do capítulo 1 ao capítulo 2, os preparativos para a entrada na terra. Depois, o livro de Josué, do capítulo 1, de 1 a 18, abre o livro apresentando, do versículo de 1 a 5, Josué como o sucessor qualificado de Moisés. Deus lhe disse: assim como estive com Moisés, estarei contigo, jamais te abandonarei, nem te desamparei. Do versículo 6 ao versículo 9, apelo à fidelidade a Javé, o Deus que doa a terra. A condição para a posse da terra é agir segundo a lei que te ordenou Moisés.
trata-se de uma palavra de encorajamento. Não temas e não te apavores, porque Yahvé teu Deus está contigo por onde quer que vá, que andes. No versículo 9, que é o tema do mês da Bíblia desse ano. Do versículo 10 ao 15, encaminhamentos estratégicos de Josué ao povo para a tomada da terra em 3 dias. A questão fundamental é a unidade de todos neste momento. Do versículo 16 ao 18, todos assumiram a orientação de Josué. Tudo o que nos ordenastes, nós o faremos. Então, vocês vão percebendo o que os pontos mais significativos para a gente entender a conquista da terra pelo grande trabalho de Josué. Em Josué, do capítulo 2, versículo de 1 a 24, traz também uma informação muito importante. Trata do envio dos espiões a Jericó. Ide e examinai a terra de Jericó. Versículo 1. Foram e hospedaram-se na casa da prostituta Raabe, que os acolheu. Versículo 1. Escondeu-os e defendeu-os. Versículo 4 e 6. E fizeram um pacto. Versículo 7 e 24. Raabe representa os hebreus de Canaã, explorados pelo modelo das cidades-estados cananeias. Significa que Israel nasceu de acordo com o pacto entre os hebreus vindos de fora com os hebreus de Canaã. Aí vocês vão perceber, o livro de Josué, capítulo 2, versículo 16, informa que o espaço geográfico possível para os hebreus poderem se estabelecer eram as montanhas palestinenses, fora do alcance dos exércitos das cidades-estados. Ide à montanha, para que os vossos perseguidores não vos encontrem. Depois, o livro de Josué, do capítulo 3 ao capítulo 5, fala da travessia do Jordão. Aqui a gente vai acompanhar e perceber, e eu queria que pudéssemos voltar ao livro de Josué. Zé Carlos, por favor. E a gente pudesse Ô, ler. padre, volta a apresentar aí que uma das pessoas erroneamente apresentou e derrubou você. Não entendi. Uma dos membros daqui entrou e fez a apresentação, e aí derrubou a sua apresentação. Ah, certo, desculpa. Não foi culpa sua, Pronto. não, foi dela. Tá ok. Repetir essa parte? Não, a gente entendeu. É só você voltar a apresentar. Só tem que fazer voltar a apresentação. Que ela Ok. saiu da apresentação. Então, tá certo. Então, eu queria que pudéssemos tomar de novo a nossa Bíblia e ler, a partir do capítulo 3, né, as preliminares da passagem. E aqui a gente vai perceber como isso se iguala, se identifica a essa caminhada do povo de Deus, né? Sempre escutando o que o Senhor pede e o que o Senhor orienta. Então, eu queria que você pudesse ler, José Carlos, do capítulo 1 até o capítulo 6, por favor. Vive, capítulo 1 até o 6? Do 3, do versículo 1 até o versículo 6, desculpa. Ah, tá. O 3. Então, capítulo 3, versículo do 1 ao 6, não é isso? Isso, desculpa. Enquanto isso, coloca sua apresentação de PowerPoint, viu? Que saiu. Saiu? Peraí. Enquanto eu vou lendo, você vai colocando aí. Então, é Josué 3, de 1 a 6. Josué levantou-se de madrugada e partiu de Setim, junto com todos os israelitas. Chegaram ao Jordão e aí pernoitaram antes de atravessar. 3 dias depois, os oficiais passaram pelo acampamento, dando esta ordem ao povo: quando vocês virem a arca da aliança de Javé, seu Deus,
e os sacerdotes levitas que a levam, deixe o lugar em que estão e comece a segui-la. Mas conservem sempre a distância de mais ou menos 1000 metros entre vocês e a arca. Mantenham-se à distância para ver o caminho que deverão seguir, porque vocês nunca passaram por ele. Josué ordenou ao povo: purifiquem-se, porque amanhã Javé realizará maravilhas no meio de vocês. Aos sacerdotes, Josué ordenou: levem a arca da aliança e atravessem na frente do povo. Eles levaram a arca e foram na frente do povo. Pronto. Eu queria saber, a apresentação do slide está ok? Só falta você colocar no modo exibir aí. Modo exibir, está ok. Tá bom. Pronto. Você tirou a apresentação, viu? Não, pronto, eu voltei aqui. Ah. Tá ok? Não. Tá certo? Não. Agora sim. Não? Agora sim. Então, pronto. A gente vai perceber o seguinte: a travessia do Jordão é algo importante para nós que estamos conhecendo e, é claro, fortalecendo essa experiência que Josué fez com o povo de Deus, né? E quando Deus diz a Josué, né, que ele precisa, né, manter a arca da aliança e passar adiante do povo, ali está muito presente aquilo que o povo de Deus sempre preservou, a aliança com o Deus de Israel, né? De um certo modo, nós sabemos que, como diz aqui o texto abaixo, descreve a passagem do Rio Jordão nos moldes de Êxodo 14, capítulo 14. Se a passagem do mar significou a saída da escravidão, a travessia do Jordão representou o início de um novo tempo, um novo começo numa terra doada por Deus. Isso para nós é algo importante, porque o povo vive da esperança, né? E a missão de quem traz a catequese na formação é essa esperança que coloca nos corações. Então, o livro de Josué é um livro que nos traz também a esperança, né? A esperança. Depois, o livro de Josué, do capítulo 6 até o capítulo 12, mostra a conquista da terra. O livro de Josué descreve que, ao entrarem em Canaã, os hebreus conquistaram triunfantemente todas as regiões. Ali você vai ver as regiões de Jericó, depois Ai, depois a região do sul e o norte. Ou seja, o texto vai apresentar a lista dos povos que foram sendo conquistados pelo povo de Israel. Ao mesmo tempo, Moisés já havia feito o caminho de conquistar também junto com o povo, e assim Josué teve a missão de dar continuidade a esse caminho. Eu queria, então, com vocês, que nós pudéssemos ler o capítulo 6. O capítulo 6. Eu somente vou querer que pudéssemos ler do versículo 1 até o versículo 5. Vamos lá? Sim. Jericó estava fechada e bem trancada por causa dos israelitas. Ninguém saía, ninguém entrava. Javé disse a Josué: veja, eu estou entregando em sua mão a cidade de Jericó, junto com o rei e os soldados. Vocês, todos os guerreiros, rodeiem a cidade, dando uma volta ao redor.
Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas diante da arca. No 7º dia, deem 7 voltas em torno da cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando for dado um toque longo e vocês ouvirem o toque da trombeta, todo o povo lançará o grito de guerra. As muralhas da cidade virão abaixo, e o povo a assaltará, cada um do seu lugar. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e lhes deu a ordem: levem a arca da aliança. 7 sacerdotes levem também 7 trombetas na frente da arca de Javé. Pronto. Então a gente vai percebendo aqui que a forma de conquistar a terra, a forma de entrar em Jericó, foi a partir da Arca da Aliança, com as trombetas. Isso demonstrando, de um certo modo, a força da tradição, mas também da aliança, porque quem vai à frente do povo é o Senhor, representado pela Arca da Aliança. Então, a gente vai percebendo a importância da palavra de Deus, a centralidade da palavra de Deus, que, de um certo modo, também nos mostra a atitude também de Josué. E ele continua. Além disto, Josué apresenta uma lista dos reis vencidos, eu até comentei sobre isso. Estes são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram e cujo território tomaram. Ao todo, 31 reis. As narrativas relatam que Josué sempre agiu conforme a palavra de Yahvé. Yahvé foi fiel às suas promessas, derrotando os inimigos e instalando os hebreus na terra da promessa. Josué tomou toda a terra, exatamente como Yahvé havia dito a Moisés, e a deu por herança a Israel, segundo a divisão em tribos. Vamos lá rapidamente ler aqui o capítulo 11, né? O versículo 23, que nós vamos ter também essa informação. 23. Josué se apoderou de toda a terra, como Javé tinha prometido a Moisés. E Josué entregou a terra como herança aos israelitas, repartindo-a em lotes, segundo as tribos. E a terra ficou em paz, sem guerra. Então, vocês vão percebendo que, nesse instante, após a entrada da cidade e a terra da promessa, ela ser possuída, de um certo modo, ser tomada no sentido amplo da palavra, né? Que o povo aceitou o projeto do Deus de Israel, e aqui vocês vão percebendo que as tribos foram recebendo a herança que o Senhor prometeu, né? Daqui a gente pode tirar também a força da palavra fidelidade, né? Que é isso que vai também estar à frente daquilo que Josué, ele mesmo fez e construiu, né? Depois vai dizer o Papa Francisco: por isso, apaixonemo-nos pela Sagrada Escritura, deixemo-nos interpelar profundamente pela palavra, que desvenda a novidade de Deus e leva-nos a amar incansavelmente os outros. Voltemos a colocar a palavra de Deus no centro da pastoral e da vida da igreja. Vamos ouvi-la, rezá-la e colocá-la em prática. Então, Zé Carlos, essa introdução que eu fiz para vocês é algo que eu não posso esgotar muito, porque senão vai entrar no tema da outra pessoa que for falar, né? Mas o que a gente traz
hoje para vocês catequistas, aqueles que estão acompanhando, é, de um certo modo, essa visão panorâmica do texto do livro de Josué, que, de um certo modo, também vai trazer aquilo que foi proposta no tema que o padre Zé Carlos me indicou, né? Para trazer também a esperança. A esperança. Então, essa esperança, ela é vivida, ela é fortalecida quando a gente percebe a caminhada do povo de Deus rumo à terra de Canaã, né? Aonde ali, entrando na cidade, derrubando as muralhas de Jericó, ali você vai perceber como o povo vai se instalar. Então, o texto do capítulo 11 mostra que daqui em diante já começa uma outra realidade, né? No capítulo 12, vai mostrar os reis vencidos a leste do Jordão, os reis vencidos a oeste do Jordão. Do capítulo 13 em diante, nós vamos ver a partilha da terra entre as tribos, né? Que, na verdade, não é essa perspectiva a qual eu fui orientado a falar. Mas eu vejo que, nesse primeiro momento, essa longa caminhada que o povo de Deus trilhou recorda para nós a riqueza que Moisés recebeu de Abraão, do nosso pai na fé, que depois ele morrendo, deixou e fez com que Josué pudesse guiar o povo de Deus. E uma das coisas mais belas no livro de Josué é também perceber que ele foi para uma região onde era muito forte um culto a outros deuses. Mas, ao mesmo tempo, o povo foi conhecendo, foi entendendo a partir da palavra que o Deus de Abraão, né, ele traz vida, né, ele traz vida, traz esperança. Então, essa esperança que a gente também vem buscar, né, vem pedir a Deus de modo particular, nessa semana bíblico-catequética, né, que estamos aí vivendo com os ciclos bíblicos, né? Enfim, eu agradeço, né? Se eu não conseguir alcançar a expectativa de vocês, eu peço desculpa, né? Mas eu estou aqui, caso alguém queira fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, o que não fui claro também, pode perguntar, estou à disposição também para responder naquilo que for possível e tiver a meu alcance. Tem duas perguntas do chat, Prado. Uma é de Cristiano, que diz o seguinte: por que Deus promete dar a terra prometida ao povo de Deus, sendo que essa terra já tinha donos? Não seria uma visão de um Deus egoísta em tirar de um povo e dar para outro povo? E aí a outra pergunta é de José Valdilson, que diz, quando o Senhor entrou na parte do capítulo 6 até o 12, né, que fala da entrada na terra. Ao entrar em Canaã, aí se iniciou as chamadas Guerras Santas? Eu vou deixar mais uma vez aberta a janela. Deixa eu mostrar aqui, rapidinho. Tá dando para acompanhar a apresentação? Sim. Olha só, a primeira pergunta quando a gente vai conhecendo a história dos povos bíblicos, né, do povo da Bíblia, a experiência que Deus fez primeiramente com o povo foi que, com Abraão, o povo seria numeroso, né, no sentido de dominar e, é claro, possuir as terras as quais o Senhor tinha como predileção para o povo de Deus. E quando Josué entrou em Canaã e ali instalou as tribos de Israel, o texto vai nos mostrar que foi algo extremamente da parte de Deus. Não foi Josué que realizou a obra, foi Deus que realizou.
Tanto que depois que o povo se instalou, ele aqui mostra para nós que ali descansou da guerra, da luta, né? A luta, no sentido da defesa da terra e, ao mesmo tempo, dos povos, era comum nessa época, né? Porque os povos da Mesopotâmia, os povos antigos, sempre tiveram essas brigas, né? Que eram para defender os seus territórios, né? Mas, como nós temos uma literatura que vai descrever a atitude de Josué, eu digo que daí Deus não partiu da violência para instalar o povo no sentido amplo daquilo que a gente vê no texto bíblico. Depois, eu não sei se eu posso afirmar que com essa luta no sentido da defesa, porque o povo de Israel defende o seu território, né? Não sei se aqui eu posso afirmar que é o início de guerra, né? De guerra santa, ou de guerras que vão surgindo aí. A gente pode, é claro, querer colocar isso, mas aos olhos da palavra de Deus, daquilo que a gente aprende, né? Toda forma da defesa que o povo faz, que o povo realiza, é em função da aliança, né? Para que o povo se mantenha na presença do Senhor. Os que fizeram a pergunta estão satisfeitos? Querem perguntar mais alguma coisa? Pode perguntar, sem nenhum problema. Não, satisfeito. Obrigado, padre. Nada. Alguém quer fazer mais alguma outra pergunta? Tranquilo. Ah. Se não tiver uma pergunta, eu vou fazer depois, mas deixe concluir. Vai fazer uma pergunta para quem? Não, para quem quiser responder. Ah, tá, entendi. Alguém mais quer fazer pergunta para o padre? Ou não tem, né, mais perguntas? Padre Zeca, que estava aí, quer fazer alguma pergunta para o padre? Oi, Oi, boa noite, gente. Boa noite, Valda. Eu quero só, assim, falar, né, que um grande ensinamento nessa noite para nós, né, com o livro de Josué, né, que trouxe, assim, um encorajamento, né, para nós, quer dizer, um grande ensinamento, né, assim, com as palavras de Deus, né, que o povo acreditou e foi fiel a Deus, né, às promessas de Deus. E com ensinamento não, com o segmento de Josué, né, que Josué, Abraão deixou e Josué continuou, assim, essa conquista, né, da terra prometida, a terra que Deus prometeu para eles. E assim para mim foi uma noite maravilhosa, né? Entendi mais, né, a passagem bíblica de Josué. E foi um grande ensinamento e uma palavra de esperança para cada um de nós que confiamos e acreditamos na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Para mim foi excelente. Obrigada. Alguém perguntou no chat o que significa o nome Josué. Aquele que conduz, o filho da luz? Sim. Também o nome Josué está ligado à raiz que Yahvé é a salvação, né? Por isso que ele foi esse homem que conduziu o povo a essa experiência de salvação também. Uma pergunta simples. Qual esse exemplo de Josué para nós catequistas e para nós que trabalhamos com evangelização? O que ele nos traz de novo para essa nossa caminhada? Olha só, o que podemos identificar da pessoa de Josué para os nossos dias, e de um modo particular na pessoa dos catequistas,
é que vocês têm essa missão também de conduzir, né, pessoas, homens e mulheres, a fazer essa experiência com a palavra de Deus e, no momento certo, essas pessoas vão fazer uma experiência profunda com a terra nova que vai viver. Porque, de um certo modo, alguém chega pela catequese e ela depois vai conhecendo a doutrina da igreja, o que tem como ensinamento, e é como se ela passasse pelas dificuldades que são normais, como você também passa. Você vai ter que guiar, vai ter que passar por provações. Um catequista passa por provações. Tem horas que quer desistir, tem horas que continua, não é verdade? E Josué, como Moisés, viveram esses momentos. Mas é como o Senhor disse lá no início do texto bíblico, né? No capítulo 1, ele vai se manter firme na presença do Senhor, porque ele vai dar a certeza de que ele estará com o seu povo. E levar a terra prometida, experimentar a terra onde mana leite e mel, essa promessa que hoje a gente guarda no coração. E olha que interessante que hoje a região que no mapa era Canaã, Jericó, hoje é a área de Israel e também do Líbano, né? No mapa a gente vê o percurso que o povo de Deus fez do Egito até Jericó. Foi uma andada muito grande, minha gente. O pessoal caminhou muito, né? E essa caminhada vocês também fazem, porque é povo de Deus, povo da promessa, povo que confia e acredita nesse Deus que conduz vocês. Então, a riqueza que a palavra de Deus traz para vocês é essa experiência maravilhosa que vocês também vão fazendo, guiando o povo, orientando o povo. E acreditem na vocação de vocês, porque é esse caminho que pode ajudar vocês a crescerem, certo? Eva Nascimento está perguntando, a pergunta só pode ser sobre Josué? Não. Se você quiser perguntar alguma coisa dentro daquilo que estamos discutindo, vamos responder. Se eu não souber responder, vou dizer também à senhora. Quiser perguntar, pode perguntar. Juscelia levantou a mão aí. Pode perguntar, Juscelia. Eu não pergunto, eu só agradeço esse estudo bíblico de hoje, e isso só serve para nos fortalecer cada dia mais. Eu, como catequista do Turma Jovem, Crisma, eu vivi uma época que foi fácil, foi ótimo estar participando de catequese, mas está difícil conduzir esse povo, porque essa Turma Jovem, elas entram com uma vontade e vai se desmotivando. Nós ficamos num bate-papo semana passada que os jovens disseram assim: eu às vezes estou próprio me boicotando. Eu quero estar na igreja e ao mesmo tempo eu não tenho essa vontade e eu tenho. Então eles ficam que o mundo está oferecendo tantas coisas, né, totalmente diferente da minha época. Eu que com 51 anos vivi coisas boas e com muita vontade de estar na igreja. Então esse estudo só nos fortalece. Cada dia mais está difícil, mas a gente não pode desistir. A gente tem que seguir esse espelho de Josué. Obrigada por esse estudo. Por nada, tem a Ana perguntando aí quais foram os maiores desafios de Josué. Ouviu, padre? Você caiu? A internet dele acho que caiu, porque ficou Mudo. tá congelado. Ele deve sair e entrar de novo.
Vamos esperar um pouquinho o padre voltar, viu? Ricardo Henrique saiu, foi? É porque a internet dele caiu. Ele ficou congelado. Ah, tá. Mas vai levantar. Se você cair da cadeira, vai levantar. Eu espero que não tenha caído da cadeira, né? Mas, Faz a internet cair. é, E aí, povo de Deus, como é que tá aí a formação para vocês? Quem está inteirado aí com o profeta ou com o livro de Josué? Figura. Às vezes fica perguntando assim, o que o livro de Josué, qual vai deixar de lição para a minha caminhada como catequista? O que Josué tem a me ensinar, né? Esta é uma pergunta que a gente faz, a gente vai tomando assim posse do livro, vai vendo, meu Deus, a história. Muita gente conhece Josué por causa do cerco de Jericó, né? Que ultimamente tem muito cerco. Chegou o padre, sua internet caiu, mas você está vivo. Que coisa boa. Seu microfone está desligado. seu áudio está desligado, padre. Ricardo. Ligue sua caixa de som, está desligada. Oxe, você agora multiplicou, virou Santo Antônio, foi? Duplicou? Misericórdia! O que é isso aqui? Olha, Santo Antônio. Retou agora. Ele caiu uma, fica logo com duas, porque se caiu uma, a outra tá vivo, já viu? Esse padre não é fraco, não é brincadeira, não. Pronto, Zeca. Pronto, padre. O que está acontecendo em API aí? A internet está pegando Sim, aí? Zé Carlos, você me fez uma pergunta, né? Isso. Tem, na verdade, agora já tem 3. Eu vou fazer Não, todas e você tenta. agora aqui melhorou. Melhorou, é Aí você porque... tenta responder todas, viu? Olha só. Quais foram os maiores desafios de Josué, que Ana perguntou. Peraí que eu tô vendo aqui, Depois, me Eva mandaram aqui pergunta: quem uma entrou na Terra coletânea. Prometida? É verdade somente Calebre em que entrou? Não sei se esse nome está escrito correto. E depois Ana Maria Lopes pergunta, diante do versículo 8, ela não coloca qual capítulo que ela está se referindo. Vem um questionamento. As dificuldades que encontramos no caminho podem estar no chão ou no não debruçado a palavra dia e noite? Então, são 3 perguntas. Peraí. Que essa daí me esclareça aí direitinho. São de tempo para cada um. Tá bem, Zé Carlos? Está cortando seu áudio. Então, eu queria que você repetisse, porque você colocou 3 perguntas, Isso. certo? Certo. Primeiro foi Ana Guimarães que fez a pergunta. Quais foram os maiores desafios de Josué? Quais foram os maiores desafios de Josué? Isso. Aí Eva pergunta: quem entrou na Terra Prometida? É verdade que somente Calebre, eu não sei se esse não está escrito correto, quem entrou? Depois vem uma outra Ana Maria pergunta, diante do versículo 8, ela não diz qual capítulo, mas diz versículo 8, vem um questionamento. As dificuldades que encontramos no caminho pode estar no não debruçar-se dia e noite na palavra? Vamos lá. A primeira pergunta, certo? Sim.
Olha só, uma das dificuldades que Josué enfrentou foi a de conduzir o povo mesmo e de permitir que o povo continuasse firme, né? Confiante, que o povo não se cansasse, não desistisse da longa caminhada que estava sendo trilhada, né? Claro, motivando o povo a não desistir, a não desanimar. Isso aí é algo comum que a gente tem que pensar que para chegar aonde chegou, foi muito sacrifício, né? Foi muita luta para Josué. Depois, com relação à Terra Prometida, o texto bíblico que a gente tem aqui, eu li até com vocês, logo depois que nós lemos o capítulo. Deixa eu olhar. O 11, né? Você leu, e o texto falou assim: naquele tempo veio Josué e exterminou Enassim da montanha de Hebron, Davi, Anabe, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Voltou com as suas cidades ao anátema. Assim, pois, não restou nenhum dos Anissim na terra dos israelitas, salvou em Gaza, em Gate e Azoto. Josué tomou toda a terra exatamente como Yahvé havia dito a Moisés e a deu por herança a Israel, segundo sua divisão em tribos. E a terra descansou da guerra. Então, aqui a terra, a entrada da terra foi um grupo que caminhou com ele, né? Que se instalou, né? Que fez dali depois suas entradas, né? É o texto que vai dizer isso, né? Foram as tribos que começaram depois a ser divididas e a ocupar os territórios que foram sendo ali vencidos pela ocupação do grupo que estava sendo liderado por Josué. Agora, Cristiano, Zé, lê a pergunta, que a terceira pergunta também é complicada, você falou, mas eu não entendi essa terceira. Diante do versículo 8, ela não falou qual capítulo que é. José, ela colocou, é diante do capítulo versículo 1, 8. versículo 8. Ah, sim, Ela botou pronto. embaixo. Pronto, ok. Então, diante do capítulo 1, versículo 8, vem um questionamento. As dificuldades que encontramos no caminho podem estar no não debruçar da palavra dia e noite? Ah, sim. Olha só, atualizando isso, com certeza, né? Porque se ele tem a palavra de Deus como escudo, como sustento, ele consegue ser forte. A gente pode ler de novo rapidinho, né? A senhora citou o capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: que o livro desta lei esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir de acordo com tudo que está escrito nele. Assim serás bem-sucedido nas tuas realizações e alcançarás êxito. Né? Esse zelo, esse cuidado que precisamos ter para que tudo que a gente fizer possa apresentar o nome e o rosto de Deus. E essa missão, é claro, né? É nossa, mergulhar na palavra, como diz aqui Leonice Cruz, para que a obra seja sempre uma obra esplêndida, tendo como autor e principal personagem o próprio Deus que vai à nossa frente. Ok. Então as perguntas cessaram, tá? Você pode fazer uma conclusão aí do seu tema, e aí a gente depois faz uma oração e agradecimento também. Ok. Mais alguma pergunta? Agradeço. Tem mais perguntas? Glória a Deus, cadê ele? Eunice, você está falando alguma coisa? Você vai falar uma pergunta, é isso?
Cadê Jesus? Pronto. Então, eu queria, desde já, agradecer a convite de poder ajudar partilhando essa experiência do livro de Josué. É muito importante que vocês que estão fazendo essa experiência possam cultivar esse amor à palavra de Deus. Zé Carlos, após a apresentação, eu vou encaminhar o arquivo para você, né? Para encaminhar para o pessoal que esteve participando da formação. Logo após o término, eu vou encaminhar para você, vou mandar e depois eu mando também por e-mail e já fica aí registrado esse material para aqueles que queiram também acompanhar. Depois, eu digo para vocês que para enriquecer o aprendizado de vocês, a terminou, na verdade, uma semana bíblico-catequética, que foi riquíssima. Assista, no YouTube tem lá, as formações foram 4, se eu não me engano, e tem uma das que está maravilhosa, contexto bíblico, repete as coisas que eu digo com mais profundidade, porque aqui nós temos um tempo mais curto, mas vocês podem lá fazer uma pesquisa, assistir e não vão perder nada. E eu fico muito feliz porque a gente percebe que são pessoas que têm um conteúdo para apresentar, conteúdo bíblico muito bom, né? Eu mesmo ouvi o Bispo Peru, se não me engano, né, que é da animação bíblico-catequética, ele falando sobre o contexto bíblico, eu gostei muito. Então, assisti 3, na verdade, porque eu fui vendo com calma, né? E até para poder falar para vocês, eu assisti também essa riqueza. É a Semana Bíblico-Catequética da CNBB. Você vai lá no YouTube, coloca e você vai encontrar a formação. Tá ok? Desde já, eu agradeço também a sua disponibilidade em poder dar esse suporte. Padre Zé Carlos já saiu? Não, tá aí. Estou aqui, filho de Deus. Pronto, então agradeço, viu? Mais uma vez. A gente vai lutando e refazendo as forças, porque também lidar com a tecnologia hoje, com a internet, onde tem horas que o número de pessoas parece que dá um engarrafamento na transmissão dos dados, mas graças a Deus estamos aí caminhando. Deus abençoe a vocês, a você, o Padre Zé Carlos. Meu muito obrigado pela sua caridade em convidar para poder partilhar um pouquinho dessa experiência com a palavra de Deus. Deus abençoe vocês todos e ore por nós. Amém, Padre. E rezo por nós também. Eu gostei muito das orações. Então vamos primeiro agradecer Padre ao padre. Ricardo, obrigado pelo momento, viu? E a Elisângela está te mandando um abraço. Manda um abraço também. Deus abençoe. Ela aqui, ó. Oi! Tudo bom? Tudo bem. Me lembra de mim, mas tudo bem. Olhando, lembro sim, viu? Lembro. Você é que mais bagunçado no Eva. Eu mesmo não, irmão dele. Um abraço, pessoal. Obrigado pelo momento. A gente agradece ao padre Ricardo Henrique por sua disponibilidade, seu carinho para conosco, né? Sempre que a gente está precisando dele, ele está aí se dispondo a nos atender com muito carinho, né? Dando essas orientações, esses temas para a gente, né? Então, muito obrigado e conte sempre conosco e com as nossas orações também reze por nós, né? Vamos passar a palavra ao padre José Carlos, né? Padre Zeca, para falar algumas coisinhas aí, concluir o nosso momento e nos dar a bênção também. Eu só agradecer ao padre Ricardo Henrique do nosso círculo, né? A gente está chamando de círculo de estudo bíblico, porque não pode ser uma semana, já que são 3
Desculpa, textos. eu realmente me atrapalhei, mas é círculo, né? É momento. Desculpa. É um ciclo, porque são 3 terças-feiras, né? Então, a próxima terça-feira, com o padre Jurandir Paz, da Diocese de Cruz das Almas, muito bom. E o outro, a gente encerra com o Cláudio Nilson, né? O padre Ricardo Henrique conhece, o Cláudio Nilson, Sim, sim. também teólogo, está se preparando para esse dia. Então, vocês que estão aqui, a alegria de poder ter presente na oportunidade de se formar. Cada encontro deste não deixa de ser uma formação, para que vocês possam aproveitar isso e aplicar na catequese. Obrigado, padre, obrigado, Zé Carlos, obrigado, então, a todos os catequistas que aqui se fizeram presente. Então, o padre Ricardo Henrique mesmo pode nos dar a bênção, se Zé quiser passar algumas informações para o próximo encontro na terça-feira, dia 20. Não, tranquilo. Já que eu falei no início para eles, então eu passei as informações e etc. direitinho. Agora, sabendo, Zé Carlos, está todo mundo envolvido para domingo, dia 18? Os catequistas aqui, catequista de Crisma. Tem algum catequista de Crisma aí? Dá um like aí, minha gente, para a gente saber. Opa! Isso, muito bom. Muito bom. Então, o arcebispo está tão feliz. Hoje ele retomou, colocou na pauta da nossa reunião do clero, falando da importância dos catequistas, lá no dia 18 desse encontro dos crismandos e crismados com o nosso arcebispo. Oportunidade fantástica. Quero ver vocês lá domingo, a partir de 1h da tarde, a gente vai estar junto até encerrando com a missa às 16 horas. Vai ser uma alegria para nós. Muito bem. Padre Henrique disse que vai passar, né? Nem que seja vai dizer oi. Vai passar. Vamos esperar ele. Sua bênção, padre. Muito obrigado. Amém, amém a todos vocês. Deus abençoe e cada um de vocês na missão de levar com amor a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Amém. Forte abraço. Amém. Obrigado. Forte abraço, povo de Deus. E até. Amém. Não forem participar do dia 18. Agora, abre a sua câmera na live aí, Boa vai. noite.